Fala galera, meu nome é Danilo Pereira e este é o canal Vostok. E o livro dessa semana, Ferdyduk, do escritor polonês Witold Gombrowicz. Uma tradução aqui do Tomasz Basinski, direto do polonês. Um prefácio muito interessante da Susan Sontag. Olha, Ferdyduk, que nome mais estranho para um livro. Interessante que o título desse livro é uma incógnita, é um mistério. Há hipóteses, há teorias, mas a real é que é um mistério ainda esse título desse livro, porque essa palavra não significa nada. Não significa nada em polonês, não significa nada em inglês, em francês, em nada, em língua nenhuma. Mas vamos lá, vamos falar desse livro que é simplesmente surpreendente. Uma das melhores leituras que eu fiz na minha vida, da grandeza de um Ulisses de James Joyce, de um Crime e Castigo do Dostoiévski, o que mais aí posso dizer? Metamorfose do Kafka e tantos outros. Assim, um livro para mim se tornou inesquecível. Gente, não estou fazendo demagogia. É um livro assim que eu vou te dizer, a Companhia das Letras, não posso esquecer, né? Aqui, Companhia das Letras, sempre com um material de primeira linha. E esse livro, além de ter tudo isso, olha essa capa, gente. Olha essa capa. Essa foto tão diferente aqui, uma fotografia simplesmente do David Simon, que foi um dos grandes fotógrafos da agência Magnum, né? Uma agência que um dia eu vou trabalhar lá. Eu sou fotógrafo e um dos meus sonhos é trabalhar na Magnum, né, gente? Ser fotógrafo correspondente de guerra, de fazer fotografia documental. Esse é meu sonho. Um dia eu chego, quem sabe. Mas olha, esse livro, vamos falar desse livro, né? O Witold Gombrowicz, ele nasceu na Polônia, né, em 1906. Ele estudou filosofia e economia na França, né? Em 1937, ele publicou essa obra, porque essa é a única obra que o Gombrowicz ele publicou no seu país, né, na sua terra natal. 2 anos depois, ele foi convidado a fazer uma viagem, né, para a Argentina de navio. Foi uma viagem inaugural e chegando lá, estoura a Segunda Guerra Mundial. Como, né, de origem polonesa, ele ficou retido, ficou impossibilitado de voltar. Ficou na Argentina apenas 24 anos. 24 anos num país onde não falava nem um pouco em espanhol, não falava outro idioma, passou fome, viveu na miséria. Teve algumas obras escritas, sim, publicou algumas coisas, mas você imagina, você sair da sua pátria e parar num país desconhecido e ficar 24 anos lá, né? Chega a ser alguma coisa tão absurda que, nossa, até parece o protagonista desse romance aqui, de tão absurdo que é isso. E passando esses 24 anos, quando ele retorna para a Europa, ele foi bastante aclamado, né? O seu nome sempre esteve envolvido nas questões para ganhar o prêmio Nobel, teve muito reconhecimento da sua obra, e esse romance aqui, para muitos, se tornou um dos principais romances modernos da Europa, do século XX. Temos aqui até uma frase do Milan Kundera, que ele diz assim, um dos principais romances do século XX. E a Susan Sontag, ela diz extravagante, brilhante, perturbador, audaz, engraçado, maravilhoso. E realmente, esse livro, ele trabalha com tantos sentimentos, com tantas coisas, com tantas questões filosóficas, etimológicas, neologismos. Olha, é muito assunto num livro só, gente. O livro, ele conta a trajetória, né,
de um escritor que tem 30 anos e uma noite lá ele começa a se lembrar do passado, começa a se lembrar da sua infância, e quando acorda de manhã, um professor do seu ginásio, né, na época que ele estudava, vai lá chamar ele, busca ele, né, como se fosse um sequestro, e leva ele para a escola novamente. Ele se vê como um adolescente, quer dizer, como no Kafka nós temos aquela transformação, né, do Gregor num inseto, num bicho. Aqui há uma transformação de um adulto numa criança, né? Olha que transformação doida. Aí muita gente pode pensar, ué, mas é o sonho de muitos voltar no tempo, voltar no passado. Não, ele não voltou no passado. Ficou nesses tempos, mas como criança. O nome do protagonista é Jósio e ele atravessa o livro inteiro, né, tentando se livrar dessa transformação dele, né, de adulto para moleque, que ele trata como uma metamorfose indesejada. Porque aqui no livro se trata bastante a questão da imaturidade. Esse é um dos temas principais dessa obra, imaturidade. E a questão do modernismo. Ele, com as ideias que ele já tinha de adulto, vivendo como criança, as palavras dele, as atitudes eram diferentes, eram de adultos. E isso não era moderno. Olha que negócio louco. Então ele era taxado de inconveniente, ultrapassado. Moderno eram as crianças. Um enredo totalmente absurdo, porém ele mostra os mais graves dilemas da existência humana. Aqui o Gombrowicz vai debater questões da educação, uma crítica ao sistema educacional. O tema principal dessa obra é sobre a formação do homem, né? Sobre como ele é sempre condenado a viver sob influências externas. Como o homem não se sente livre. Como ele é moldado pela sociedade. Ah, mas isso temos em tantos outros livros, mas não dessa forma. Porque o Gombrowicz, ele vai tratar aqui questões assim, quem sou eu? E se sou eu, como sei que sou eu? Olha que coisa doida, estou filosofando aqui. Mas é isso, é questões. Como eu posso dizer que eu sou eu? E como você pode ser você mesmo? São questões assim que vemos diante desse livro, no decorrer da história. Ele é sequestrado, como eu disse, pelo seu professor do ginásio, que se chama Pinco. Depois o Jósio, né? Ele se vinga desse professor, ele coloca lá ele dentro do quarto de uma jovem que ele se apaixona, porque ele vai morar na casa de uma família onde tem uma moça que se acha modernista, que se acha moderna, e não dá muita atenção para ele, que ele se vinga dela. E temos tantas outras coisas aqui, temos uma crítica à aristocracia, como que era tratado os empregados, quer dizer, na época, quando os patrões eles se sentem livres, se sentem melhores ao esbofetear o rosto de um empregado. Ele faz uma crítica aqui ao progresso educacional, que fica infantilizando as crianças, tornando elas passivas, fofas e assim sem crítica, sem poder de discernimento, uma formação de marionetes. Então ele vai questionar muito isso no decorrer do livro. É assim, quem mais? Eu tenho que fazer uma leitura melhor, porque esse livro aqui é muito assunto e de repente você fica, nossa, sabe aqueles livros que te fazem fugir no pensamento, você muitas vezes se perde mesmo assim, você tem que voltar atrás, porque é tantas questões filosóficas, tem aqui niilismo, tem questões do Nietzsche, tem questões do Schopenhauer. Ele tece dentro do livro a sua opinião sobre a questão da imaturidade, que é uma força por trás dos nossos esforços criativos, né? Da onde nasce a arte, da onde nasce a essência da arte,
da literatura, é quando nós estamos imaturos, né? Porque ele vai pegar lá a questão da imaturidade, né? São questões essenciais. Nós evoluímos, se tornamos adultos, muitas vezes esquecemos essas questões simples que tocam nas crianças. E aqui o Gombrowicz também, ele é um... eu estou fazendo uma comparação por cima, mas me lembrou bastante o Guimarães Rosa, porque ele é um cara que cria nilogismos, né? Cria palavras no romance aqui. Ele tem uma palavra aqui que o Tomás Basinski traduziu, que fala fuça, né? Fuça, vou dar na sua fuça. Mas fuça, para ele, a palavra em polonês, quis dizer assim que a questão quando você veste o rosto, quando você veste a cara de outra pessoa, quando você veste as qualidades de uma outra pessoa, entendeu? Ele criou essa palavra que o Tomás Basinski traduziu como fuça. Outra palavra também é bumbum. Aí, bumbum é a questão da infantilização. Tipo, vou fazer bumbum, quer dizer, vou fazer você infantil. Tem questões de erotismo, sexualidade, homossexualidade. Esse livro aqui, ele joga muito com o futuro, com o passado, a crítica. Parece que o Gombrowicz, ele estava ali como um profeta, profetizando o que viria no futuro, porque nós vimos o que aconteceu depois, as guerras, as crises, e assim, esse livro é muito tocante, gente. E esse livro também, galera, ele pode ser considerado também uma sátira, né? Porque na questão da metalinguagem, como ele fala do ofício de escrever, de ser escritor também, na questão da criatividade. Então são muitos temas, né, que esse livro aborda. Também pode ser considerado uma sátira relacionada à sociedade, aos costumes, ao sentimento, né, que envolvia aquela época, né, os primórdios da Segunda Guerra Mundial. O Gombrowicz foi excelente, né, na sua escrita. Infelizmente, né, porque ele publicou esse livro e logo teve esse acontecimento que ele ficou 24 anos na Argentina, porque, nossa, imagine quanto que esse escritor iria produzir, muito mais, né, na sua pátria, porque foi um sucesso logo de início esse livro. Vocês vão ver bastante eu falar do Gombrowicz aqui no canal, porque além desse livro, desse clássico mesmo, eu também comprei esse outro livro, Pornografia. Estou muito ansioso para ler esse livro aqui. Olha, outra capa linda. Também esse outro, bastante conhecido dele, Cosmos. Então é isso aí, ó. Vocês vão ver bastante Gombrowicz no canal Vostok. Mas vamos parar por aqui, não é mesmo? Senão vocês vão ficar com muita vontade e não ver a hora de ler. Esse foi o livro da semana. Ferdinand Duque, Witold Gombrowicz. Até mais.